Graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário, onde a cada dia é um devocional para fortalecer o seu relacionamento com Deus. E o devocional nosso de hoje é 1000 anos para Deus são como se fossem um. E o trecho que nós vamos, parte da palavra de Deus que nós vamos abordar hoje, se encontra no Salmo 90, no versículo 4, onde o texto, ele nos diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Meus amados, é interessante que quando nós falamos nesse assunto, de que para Deus 1000 anos é como um dia, nós devemos sempre nos lembrar de que a questão é que Deus, ele é atemporal. Nós somos temporais, nós dependemos por vezes do tempo, para os nossos afazeres, para a contagem de anos, dias, horas, minutos, segundos, tudo nós dependemos de tempo. Porém, devemos nos lembrar que Deus, ele é atemporal. E o Salmo 90, ele fala sobre como Deus enxerga o tempo de uma forma bem diferente da nossa. Ele diz que 1000 anos para Deus são como se fossem apenas um dia que passou ou as horas da noite, que são bem curtinhas. Então isso significa... Bom dia, Luciano. Graça e paz, seja bem-vindo. Uma ótima semana. Então isso significa que Deus não se preocupa tanto com o tempo como nós nos preocupamos. Para nós, o tempo é importante e muitas as vezes ficamos ansiosos pensando no passado ou até mesmo no futuro. Mas para Deus, ele vê tudo de uma maneira muito mais ampla. Ele conhece toda a história da humanidade e está no controle de tudo. Essa ideia, na verdade, o que ela nos mostra que Deus é eterno e muito maior do que podemos imaginar. Isso nos lembra que nós podemos confiar plenamente nele, mesmo quando as coisas parecem estar indo rápida demais em nossas vidas, E nós devemos sempre depositar a nossa confiança. Além disso, se nós observarmos o Salmo 90, no versículo 4, como nós lemos aqui, ele incentiva a aproveitar o presente, viver cada dia com gratidão e buscar sempre a direção de Deus em nossas vidas. Mesmo quando o tempo parece voar, Deus está sempre conosco, ouvindo nossas orações e nos ajudando no nosso caminho. Então, portanto, devemos nos lembrar de que mesmo que o tempo ele passe rápido, Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós e nos mostrando o caminho certo. Por isso, confie nele e aproveite cada dia ao máximo. E quando nós falamos no dia que se chama presente, nós devemos nos lembrar de que a palavra presente significa dádiva, significa algo que recebemos. E muitos por vezes não aproveitam este dia como um presente. O primeiro presente que nós recebemos a cada manhã é o presente da vida. Amanhecemos, abrimos os nossos olhos, estamos vivendo. E por vezes, quantos que só enxergam as dificuldades, as limitações, as provações, mas que através deste devocional e desta palavra, você possa, de alguma forma, aproveitar este dia que se chama presente na tua vida. Que você recebeu o dom da vida e as demais coisas, pode ter certeza, Deus, ele é aquele que te ajudará em todos os momentos. Então, lembre-se de que Deus, ele está no controle de tudo. Viva o presente com gratidão. Valorize
o dia de hoje. Agradeça pelas bênçãos e aproveite as oportunidades que surgem na sua vida. Padra Paramotor, meu irmão, Pazeus, seja bem-vindo. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana para você. Então, confie em Deus com sabedoria. Em momentos de incerteza, busque orientação e paz em Deus, né? Lembrando que a visão de Deus, ela é abrangente sobre as nossas vidas. Deus, ele enxerga tudo. Nossa visão, por vezes, ela é limitada diante de nós. Porém, Deus, ele enxerga tudo. E em todo momento, Deus está sempre nos enxergando além daquilo que nós podemos ver. Então, busque propósito. Ao reconhecer a eternidade de Deus, busque entender seu plano para a sua vida e siga seus princípios com fé e com confiança. Então, por isso, o nosso devocional de hoje, nós falamos sobre, que um dia, 1000 anos é como um dia para Deus. E isso nos mostra que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Então, que nós possamos abraçar esse dia sobre as nossas vidas com gratidão. E lembrando que o dia que se chama presente, ele é uma dádiva de Deus, para mim, para você e para nós, para que nós possamos, de forma sábia, gratificante a Deus, seguir adiante, assim que, sabendo que o Senhor, ele sempre está nos ajudando. Então, nós terminamos aqui o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, esta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, e que o Senhor conceda uma excelente semana em sua vida, em nome de Jesus.